Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live nessa terça-feira. Essa que provavelmente seja a nossa última live do ano. Quero desde já pedir para você encaminhar o convite para aquelas pessoas que você sabe que gostariam de assistir e aprender conosco, porque hoje temos uma live bem especial para encerrar então com chave de ouro. E desde já quero agradecer a todos vocês, né, que participaram conosco dessa proposta, né, dessas lives que fizemos nos meses de setembro, outubro e novembro, né, agora abordando alguns temas mais masculinos, né, relativos ao Novembro Azul. E dizer para vocês que fiquei muito feliz, né, foi um desafio. Agradecer aos amigos que entraram comigo, que participaram, né, e fiquei muito feliz com o resultado. Então, agradeço a vocês que participaram conosco também, né? Temos pessoas desde aqui da região onde eu atuo, onde eu moro atualmente, mas também sabemos que temos pessoas de todo o Brasil, né? Até do norte, do nordeste. E eu tento responder na medida do possível, né? Esclarecemos até, inclusive, quando são algumas dúvidas mais médicas, mais clínicas, a gente tenta. Claro que eventualmente não conseguimos responder a todos, mas quero dizer para vocês que estamos disponíveis, né? Que na medida que podemos, nós gostamos muito dessa interação, inclusive de saber, né, que tem pessoas que nos acompanham há muitos anos, acompanham desde a minha infância. E nessa temática também de incentivar os jovens, de compartilhar o meu testemunho, a minha trajetória e de estimular vocês também a crescerem, hoje eu trago uma participação muito especial, que é uma pessoa muito querida, né? Na verdade é meu cunhado, Marcelo Simonato, e eu vou convidar ele para entrar aqui para a gente conversar e vocês vão conhecer um pouquinho desse testemunho também, que é uma história muito linda e que vai também. Vamos ver aqui. Olá, boa noite. Boa noite, querida Elisama, tudo bem? Tudo bem? Como é que Tudo vocês bom. estão? Graças a Deus, tudo ótimo. Como dizemos entre nós, a paz do Senhor, não é isso? A paz do Senhor, é verdade. Que bom te receber aqui, primeiramente. Muito obrigada, Marcelo, por ter aceito o convite, né? E aceitar esse desafio de compartilhar um pouquinho do teu testemunho de vida, essa tua trajetória de sucesso, que eu, particularmente, tenho curiosidade de conhecer e reservei, então, para conhecer junto com as pessoas que vão nos assistir nessa noite. Muito bom. Obrigado pelo convite. E você sabe que quando você estava fazendo a introdução, né, e lembrando do Novembro Azul, quando nós lá atrás conversamos, né, poxa, Marcelo, o que você acha? Vamos incluir, porque eu vou fazer essa temática de conversar com alguns homens sobre alguns temas, dado que é um mês realmente da prevenção voltada para os homens. Eu não tinha um tema voltado para a saúde para conversar, né? E curiosamente, de semana passada para cá, aconteceu uma situação na minha família com o meu pai, que fez com que eu, meu irmão e meus tios procurassem médicos essa semana para fazer uma série de exames. Então, Novembro Azul está valendo para a gente também aqui. E fica também a recomendação, depois se tiver tempo mais para o finalzinho, eu conto um pouquinho sobre esse caso. Mas amanhã eu vou Claro. passar por uma bateria de exames aí, por conta de algo que está acontecendo com o meu pai. Então, a Olha só importância da prevenção. que ótimo, é importante compartilhar esse testemunho também, porque justamente o novembro tem esse objetivo de esclarecer, de motivar os homens que procurem também, porque é difícil, né? Os homens não querem muito ir no médico, mas a Nem no gente fica dentista. quando e a filha é dentista, né? Nem no dentista. É verdade. Mas então, Marcelo, bom, gente, eu tentei decorar um pouquinho ali do currículo do Marcelo, mas aí eu disse para ele, olha, Marcelo, por favor, eu vou pedir para que você se apresente, porque é um currículo extenso e eu vou ficar muito feliz de conhecer um pouquinho mais e acredito que as pessoas que estão nos acompanhando também. Muito bem. Eu, quando. Ó, a Laís está aqui, ó. A Laís está dizendo, tô de olho, porque ela é dentista. E se o pai não faz propaganda, tem que ir no dentista sim, viu, gente? No mínimo a cada 6 meses, para fazer. Eu chamo de limpeza. Ela vai falar que é profilaxia. Já tô Tá aprendendo, certo. né? Porque aí você descobre uma cárie a tempo para não ter que fazer um canal, não perde um dente. Olha aí, Laís.
Fica a dica. Isso aí. Minha esposa Lídia está aqui também, o Fernando, muitos amigos, familiares. Bom tê-los aqui conosco. Mas eu gosto muito, Elisama, quando eu chego em algum lugar para dar uma entrevista, né? Eu vou em algum lugar ministrar uma palestra, um treinamento, e aí as pessoas fazem assim, né? Pega realmente aquele mini currículo, né? E fala que o Marcelo é isso, o Marcelo é aquilo, esteve não sei aonde e tal. Eu fico olhando, fico até assustado. Eu falo, nossa, será que tudo isso sou eu mesmo, né? E quando me dão a oportunidade de me apresentar, eu mudo tudo. E eu começo assim. Quem é o Marcelo? O Marcelo é um filho de um mecânico com uma dona de casa, neto de um zelador que veio do Espírito Santo para São Paulo tentar a vida, que aos 14 anos começou a trabalhar porque entendia que precisava trabalhar para poder pagar os estudos, porque sem estudo não ia chegar a lugar nenhum. Né? Eu fui o primeiro neto do meu avô a conseguir entrar numa faculdade na época que, na minha época, entrar numa faculdade era uma coisa realmente muito importante e difícil, né? Seja por passar no vestibular e conseguir pagar o curso. Hoje em dia tem vários meios, né? Só não estuda quem não quer, a verdade é essa. Mas naquela época era um privilégio poder se formar, se graduar. E eu fui o primeiro neto, mas porque comecei muito cedo a trabalhar para justamente ter condições financeiras para ajudar meus pais nessa situação. No meio do caminho, aos 19 anos, eu tive... É uma felicidade, mas é algo que eu aqui também deixo um registro de que não é algo que eu incentivo, mas eu e minha atual esposa, obviamente, na época, com 19 anos, engravidamos precocemente, ainda na fase do namoro, sem estarmos casados. Eu não frequentava nenhuma igreja, eu era um católico não praticante na época, né? Mas eu hoje, olhando para trás, eu entendo que tudo foi uma provisão de Deus, porque através desse namoro, através dessa gravidez, eu fui inserido na família da minha esposa, que é uma família evangélica, e aí as coisas mudaram na minha vida, né? Aos 19 anos. Aos 19 anos, além da gravidez da minha, na época, namorada, hoje esposa, 24 anos depois, né? Estamos com 24 anos de casados já. Olha Glória só. a Deus por isso. Os meus pais se divorciaram, olha que coisa. Eu chego para contar para o meu pai que a minha namorada está grávida e ele fala, se vira, eu estou indo embora de casa. Então, eu costumo dizer, Elisama, que pegaram aquele menino de 19 anos, meu filho tem 19 anos, e eu fico olhando e falo, cara, o que fizeram comigo? Se eu pegar meu filho agora e falar, cara, se vira, toca a vida, cuida da sua namorada, da sua mãe, do seu irmão mais novo, que eu estou caindo no mundo. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu tive que virar homem de uma hora para outra. Né? Já trabalhava, já tinha o meu carrinho, mas eu ainda era um jovem em formação. Né? Todos nós estamos ainda em formação, independente da idade. Mas foi muito difícil aquele começo. E eu posso aqui deixar registrado isso, até porque nós temos familiares aqui nos assistindo também, que eu dou glórias a Deus e agradeço muito pela vida do meu sogro, da minha sogra e de todos os meus cunhados, porque essa família me abraçou. Não só a mim, como a minha mãe e ao meu irmão. Eles são o motivo da nossa conversão, porque Dona Maria, minha sogra, com muita conversa, ajudando, apoiando a minha mãe, seu Valdomiro como uma referência como pai, já que meu pai tinha ido embora, né? A gente ficou brigado por muitos anos, eu e meu pai, até que muito tempo depois a gente conseguiu reatar e hoje nós temos uma relação muito saudável, mas quem já passou por algum tipo de divórcio na família vai entender isso, né? Filhos jovens, pai indo embora, ficam do lado da mãe, acontece uma ruptura na família, isso aconteceu na minha casa também. Bom, o fato é que tive que encarar, me casei com a Lídia, tivemos a Laís, continuei estudando, mesmo casado, trabalhando, estudando à noite, tendo que cuidar da minha nova casa, tendo que dar um apoio para minha mãe, porque eu passei a ser o homem da casa da minha mãe também, né? Meu irmão era adolescente. Então, sabe aquela história? Queimou o chuveiro, troca uma lâmpada, aconteceu qualquer coisa. Quem que é o homem para resolver isso na casa da minha mãe? Era eu. Então, eu tive que dar esse apoio ali para ela também. Tivemos a oportunidade de sair de São Paulo. Eu recebi um convite profissional para ir trabalhar em Curitiba. Foi então que eu saí de São Paulo, capital. Fui para Curitiba. Em Curitiba, o Tiago, nosso segundo filho, nasceu. Então, ele é curitibano. Não viveu muito tempo em Curitiba, porque na sequência nós optamos por voltar para São Paulo. E só que dessa vez para o interior de São Paulo, que é onde nós estamos até hoje, né? Nós já estamos em Itu há 18 anos.
Eu vivo entre São Paulo, capital, e interior, né? Meu trabalho é muito na capital de São Paulo, mas a minha casa, o meu porto seguro é em Itu com a minha família, né? Eu continuei, então, estudando, como eu disse, me graduei, fiz pós-graduação na FGV, tive a oportunidade, eu não sei como, Elisama, tem coisas que, assim, só Deus explica. Mas como um homem casado, com 2 filhos pequenos, consegue, através de uma empresa que eu trabalhava, ganhar, porque eu ganhei, foi um presente. A empresa me pagou um MBA nos Estados Unidos. Eu fiquei 1 ano estudando nos Estados Unidos. Além do custo, além da questão de como que eu ia me distanciar da minha família, a empresa me deu todas as condições para que eu pudesse ir e vir para o curso durante o ano. E então, não ficar 1 ano longe de casa, mas eu ia para o curso, voltava, ia de novo, voltava. Naquele ano eu viajei para os Estados Unidos, assim, parecia ponte aérea. E a empresa pagou tudo. Então, eu sou muito grato também ao investimento que essa empresa fez em mim nessa oportunidade de estudar na Filadélfia. E aí, o crescimento da carreira foi consequência. Aos 37 anos, eu assumi a minha primeira posição como diretor. E aí, aqui é muito importante esse fato, além dos 19 lá, os 19 é marcante, mas os 37 como diretor também é marcante. 37 anos, né, gente? Só uma pausa, né? 37 anos. Eu tô com 30. 37 anos sendo o auge da carreira. Que lindo ver isso, né? Quando Deus escolhe, quando, né? É um degrau atrás do outro, como tu estás contando, né? Mas não é meu mérito. É por Deus, com certeza. Quando eu cheguei aos 37 anos ao cargo de diretoria, eu costumo fazer uma comparação com um alpinista que sobe o Monte Everest. O Monte Everest, eu não sou um especialista nisso, mas eu acredito que seja um dos principais desejos de todo alpinista, né? Chegar ao Monte Everest. Mas você concorda comigo que ninguém sobe o Monte Everest, acorda num domingo, o dia tá bom hoje, acho que eu vou lá no Monte Everest. Não é assim. Tem toda uma preparação física, psicológica, mental, né? A pessoa talvez sobe aqui o Pico do Jaraguá, Morro da Bandeira, Aconcagua, ele vai subindo os níveis dele, assim como um maratonista, enfim, qualquer esporte, né? Até que um dia ele esteja capacitado, preparado para subir o Monte Everest. A carreira é a mesma coisa. Eu fui indo um degrau por degrau. Eu fui office boy, eu fui estagiário, eu fui assistente, analista, líder, supervisor, coordenador, gerente para a América Latina e aí cheguei a diretor. Essa foi a minha trajetória, né? Passei por todas as caixinhas, digamos assim. Só que o que acontece com um alpinista quando finalmente ele consegue subir o Monte Everest? Não sei se você já viu em algum filme, em algum lugar. Mas ele sobe. Antigamente, ele subia, ele levava lá uma espécie de uma bengala, alguma coisa para ele se apoiar e ir andando, porque é difícil, né? Para escalar. E aí ele tira do bolso a bandeira do país dele, amarra naquela bengalinha, finca no chão e tira uma foto, uma selfie, alguma coisa, né? Consegui, cheguei, né? Alcancei. Só que o que acontece na sequência? Depois de 10 minutos, ele tem que descer dali rapidinho, porque senão ele pode morrer pelo ar rarefeito, ele pode morrer de frio ou pode dar uma avalanche. Então não dá para ficar no topo muito tempo. E aí trazendo para mim, Marcelo, o que isso tem a ver com a sua carreira? Aos 37 anos, diretor. Caramba, eu sou o cara, eu consegui, eu tracei uma carreira, eu estudei, eu fiz o passo a passo, fui protagonista da minha vida e cheguei ao diretor, legal. Passou 15 minutos, eu me perguntei, tá, mas e agora? Eu sou esse cargo ou eu estou nesse cargo? Eu vou trabalhar nessa empresa, nessa atividade por mais 30 anos? Qual que é o meu propósito de vida daqui por diante? Será que é ganhar mais dinheiro? Será que é agora ser presidente? Será que eu vou juntar dinheiro para montar uma padaria, um restaurante? O que vai ser o meu propósito de vida? E eu vejo, Elisama, quantos homens, mulheres também, mas quantas pessoas que estão vivendo, ou melhor, estão sobrevivendo, porque não tem claramente um propósito de vida. E eu fiquei dos 37 aos 38 anos, durante 1 ano, sendo diretor de uma empresa, ganhando bem, tendo uma família bem constituída, mas sem um novo propósito de vida. Olha que coisa. Então, o propósito de vida não tem nada a ver com a condição financeira da pessoa. Isso é uma coisa para a gente aprender aqui hoje. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas você talvez seja infeliz, seja sozinha,
esteja te faltando alguma coisa, né? Os orientais chamam isso de Ikigai. É onde os seus dons e talentos encontram com a sua paixão e aí você, naquele centro, você fala, aqui eu me sinto realizado. Tem muita gente que está correndo atrás disso ainda e não se encontrou. E eu fiquei nesse questionamento durante 1 ano. E aí, você me interrompe aqui, porque se deixar, eu vou falando. Não, a gente está acompanhando. Com 38 anos de idade, eu já era, então, um cristão convertido por conta da família da minha esposa, né? Não um frequentador, mas alguém ativo na igreja da qual eu faço parte, né? Sou, inclusive, presbítero da minha igreja. Sou músico na minha igreja, assim como você, né? Não canto tão bem quanto você, mas a nossa família tem uma banda amadora, digamos assim, né? Na nossa igreja, um grupo de louvor também. Minha esposa tocando e cantando, eu tocando violão e cantando, minha filha tocando teclado e cantando, e meu filho baterista, junto com outra família, não sei se estão por aqui também, mas a família Moura, Eduardo e Érica. Também há 9 anos nós temos esse ministério já tocando. E aí, envolvidos na obra, né? todos envolvidos na obra, graças a Deus. A nossa família é uma família muito esportiva, todos nós gostamos muito de atividades físicas e também de atividades da nossa igreja. Somos muito participativos realmente em tudo lá, as crianças desde pequeno. Isso eram 2 metas minhas e da Lídia para o crescimento dos nossos filhos. E isso é bem interessante, né, Marcelo? Porque uma das coisas que eu ouço bastante é justamente como que a gente faz para conciliar, né? Às vezes parece que a pessoa não pode ser uma bem-sucedida e cristão. Não pode ser, né, um diretor e um presbítero, né? Ou um cantor, ou um músico na igreja. E aí o pessoal sempre pergunta, mas como que se concilia isso, né? Como que a gente faz? Vou te deixar falando aí, você vai nos compartilhando aí. Você criou um parênteses muito interessante, porque esse, na verdade, é o tema, inclusive, da nossa live, né? Falar do ministério e da carreira. Como conciliar essas coisas? E eu vou falar disso aqui. Daqui a pouquinho eu vou dar um testemunho sobre isso, muito importante. Aos 38 anos, só para retomar o gancho, eu fui com a minha esposa num encontro de casais em Águas de Lindóia. Nós vamos todos os anos nesse encontro de casais, já há muitos anos. Só que nesse ano em especial, onde eu estava com 38 anos, eu fui convidado para participar do Ministério de Louvor do evento. A minha esposa não, porque já tinha um grupo que seria um grupo que iam cantar. Inclusive nem deixaram eu cantar, eu ia só para tocar mesmo, né? Tinha lá já o baterista, o tecladista, o guitarrista, o baixista, eu ia tocar violão. Falei, tá bom, vamos, amém, vamos lá. Então eu participei do grupo e nos momentos em que o preleitor ia trazer a palavra para os casais, aí cada um dos instrumentistas ali, dos músicos, sentava com o seu cônjuge para assistir. Eu estava ali assistindo com a Lídia e esse ano trouxeram um palestrante, um pastor palestrante, que há muito tempo ele deixou de ser um pastor de uma única igreja, porque ele também entendeu que o ministério dele, o propósito dele era maior do que ficar preso a uma única igreja. E ele passou a ser digamos, um pastor itinerante, que visita várias igrejas, não só no Brasil, como o mundo afora, porque ele tem criação nos Estados Unidos, então ele fala inglês, espanhol, visitou já vários países, é escritor internacional, e convidaram, então, esse pastor para ser o preleitor. Como eu já tinha ido em vários anos, quando eu vi esse pastor fazendo ali a pregação dele, não era bem uma pregação, era muito mais voltado para uma palestra, pela a forma de apresentação do conteúdo, diferente dos anos anteriores, que eram muito mais tradicionais, como um pastor mesmo faz numa igreja. E eu ali vislumbrado e falando, cara, esse cara é muito bom. Nossa! Quando ele fala que a luz vai apagar, a luz apaga. Parece que só falta daqui a pouco eu sentir cheiro. Porque era uma apresentação com música, muito envolvente. E eu não falei nada disso com a minha esposa. Eu estou só na minha cabeça aqui pensando e admirando. Daqui a pouco, a dona Lídia, que está aqui, não vai deixar eu mentir, ela me dá um cutucão assim. Sabe o que eu vejo você fazendo isso aí? Elisama, parece que uma cortina se abriu, os meus olhos se desvendaram. E eu falei, nossa, é isso. Esse é o meu propósito. Eu quero, daqui por diante, compartilhar tudo que eu sei. Eu não sei se eu vou ganhar dinheiro com isso ou não, mas isso vai alimentar esse vazio que está dentro de mim, desde os 37 aos 38. Talvez eu seja diretor de uma empresa por muitos anos ainda. Enquanto tiver empregabilidade, empresas querendo contratar o meu conhecimento, eu vou estar trabalhando como executivo. Mas o que preenche
De fato, o meu ser é o compartilhar conhecimento, minhas experiências de vida, ajudar o próximo. Tem um provérbio de um mestre chinês, Confúcio, que diz assim, eu me norteio muito por esse provérbio. Se você não sabe alguma coisa, busque aprender, vai atrás, estuda. Mas depois que você já sabe, busque compartilhar, ensine. Porque o conhecimento não pode ficar só dentro de mim. Não é possível que eu comecei a trabalhar com 14, cheguei aos 37, ao cargo que eu queria, passei por gravidez precoce, conversão, divórcio dos meus pais, tanta coisa, mudança de estado, retorno, filho ainda muito jovem. Eu tenho coisas para falar, especialmente para os jovens, para outras pessoas que talvez estão passando pelo mesmo que eu passei, né? Ser um mentor, alguém que pode falar, cara, eu fiz isso aqui, deu certo, deu errado. E aí então eu me encontrei. Mas eu não sabia como. Quando acabou o evento, eu fui atrás daquele pastor. Eu falei, Lídia, eu preciso conversar com esse pastor. E aí eu fui conversar com esse pastor, Mário Simões, também não sei se está aqui, ou se depois ele vai ver essa live. E aí ele tinha lá uma banca de livros dele que ele vendia. E eu falei, parabenizei ele pela pregação, ali pela palestra. Comprei um livro dele que me interessou, pedi o autógrafo. E eu perguntei para ele, falei assim, escuta, deixa eu te perguntar uma coisa, parabéns e tal, mas como é que eu faço para virar palestrante? Aí ele deu risada. Ele falou, por quê? Você tem interesse? Aí eu falei assim, olha, eu nunca pensei nisso na minha vida. Mas vendo você ali em cima, e eu admirando, eu já participei de várias palestras de outros profissionais, né? Eu sou do mercado financeiro, então sempre estou indo em palestra. Mas você é um dos melhores caras que eu já vi no palco. Então, eu fiquei admirado. Daqui a pouco minha esposa me deu um cutucão e ela escreveu aqui, ó, mulher é o farol mesmo. Eu Mulher vi. tem um radar. Homens, escutem as suas esposas, vão por mim. E eu agradeço muito a minha esposa e agradeço ao Mário Simões, porque ele me deu um cartão e falou assim, me liga durante a semana. E aí, para encurtar essa história, Mário Simões se tornou um mentor, um irmão mais velho. Ele não tem idade para ser meu pai, mas para ser um irmão mais velho, um amigo. A gente se fala quase que todo dia nos últimos 5 anos, para você ter uma ideia. E o que aconteceu no ano seguinte a esse primeiro contato com Mário Simões? Eu escrevi o meu primeiro livro com a ajuda dele, coisa que eu nunca imaginei escrever um livro. E através dele, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer mais um curso de liderança cristã no Instituto Haggai, no Havaí. Fiquei 30 dias no Havaí, de graça, estudando com 62 líderes de 60 líderes de 32 países diferentes. Foi uma experiência transcultural, uma experiência com Deus, algo assim que indescritível. E aí aqui eu vou dar o encaixe com o que eu falei lá atrás. O Instituto Haggai, ele foi fundado por um senhor chamado John Edmund Haggai. Ele fundou o Instituto Haggai quando ele tinha 40 anos de idade. Ele era um executivo assim como eu, e que em determinado momento da carreira dele, ele falou, tá, mas e agora? Já sou bem sucedido, já atingi os meus objetivos, o que eu vou fazer agora pela humanidade? O que eu vou fazer em prol de Deus? Eu vou virar pastor, missionário? O que eu vou fazer? E segundo ele teve uma visão e Deus disse para ele, não vá para a África, não vá para a Índia, como tantos missionários têm ido, mas crie alguma coisa aqui nos Estados Unidos e traga as pessoas dos seus países e treine essas pessoas aqui para que elas voltem para os seus países e sejam líderes locais melhores. Porque nada melhor do que uma pessoa local que conhece a cultura, que fala o idioma fluente, nativo do seu país, para poder evangelizar outros. Então, ele teve essa visão. E aos 40 anos de idade, ele funda o Instituto Haggai, né? E aí muitas pessoas embarcam nessa ideia junto com ele. Ele consegue muitos apoiadores, doadores, milionários dos Estados Unidos para apoiar e criaram esse instituto no Havaí. É um complexo, é um hotel 5 estrelas, é um negócio enorme. E que todo mês tem treinamentos para homens, um mês para homens, um mês para mulheres, um mês para homens, um mês para mulheres. E aí, quando eu estava lá, eu fui para o Instituto Haggai em 2017. Eu tive a oportunidade de conhecer o senhor Haggai. Ele estava em 2017, 18, 19, 20. Ele estava com 92 anos. 92 anos ele estava. E eu perguntei para ele, falei, senhor Haggai, eu tenho um grande dilema. Eu estou
Então, estamos falando de 4 anos atrás, eu estava com 39, porque agora eu tenho 43. Eu estou com 38 para 39 anos e eu tenho esse dilema. Eu sou um diretor, sou bem-sucedido na minha área de atuação, mas eu sinto que mesmo eu sendo membro de uma igreja, presbítero, atuante ali com a minha família, eu ainda faço muito pouco. Eu gostaria de fazer mais para Deus. E eu não sei se em algum momento eu vou fazer seminário, eu vou virar pastor, se eu vou largar tudo e vou pegar um projeto de missão e vou para a Ásia, vou para a Índia, vou para a África. E aí foi aí que ele contou essa história. Marcelo, esse instituto onde você está, eu comecei ele há 52 anos atrás, com 40 anos de idade. E eu quero te dizer uma coisa, isso ficou gravado na minha mente, Elisama, eu quero deixar esse testemunho aqui para quem está nos assistindo. Ele falou assim, você, no local onde você está hoje como executivo, você tem acesso a pessoas que nenhum pastor teria acesso. Então, não pense em ser um pastor, mas todos nós, cada um de nós, na profissão, na atividade que nós estamos fazendo, nós temos condição de ser um missionário naquele local de trabalho. Porque só você pode acessar o presidente da sua empresa. Um padre não vai acessar, um pastor não vai acessar, um evangelista não vai acessar. Esse presidente nunca vai ter vontade de entrar numa igreja se ele for um incrédulo. Agora você pode, através do seu exemplo, em primeiro lugar, e através das oportunidades que Deus vai te dar, de você falar do evangelho para ele. Então, siga sendo um executivo, mas através do seu trabalho, através dos livros que você começou a escrever, das palestras, de treinamentos, todas as oportunidades de falar. Fale do amor de Jesus Cristo. Fale o que ele fez por você. E fale da salvação, da graça para as pessoas. E aquilo caiu comigo, na minha cabeça, no meu coração, como um refrigério. Tirou um peso das minhas costas de que eu não precisava ser um pastor. Eu não sei o plano de Deus para a minha vida. Se um dia talvez eu seja pastor ou não. Mas o que eu posso ser hoje, sem dúvida, um missionário, um evangelista. E dar um testemunho como esse que nós estamos fazendo aqui, através de uma live. Pessoas que estão entrando aqui, que nós muitos não conhecemos, mas que talvez através dessa história vão falar, cara, esse cara é diretor, a Elisama é médica, e eles são evangélicos. Nossa, eu pensei que não dava para ser médico, cuidar de gente, né, mexer no corpo de uma pessoa, ou ser executivo, cuidar de dinheiro, de empresa, e ainda assim louvar a Deus, cultuar a Deus. Pois é, não é só na igreja que nós adoramos a Deus, louvamos a Deus. Pelo contrário, a igreja a gente passa, olha, 15 minutos do nosso tempo. Os outros 45 do jogo, a gente passa lá fora. E é lá fora que a gente tem que ser bênção. Luz do mundo, sal da terra, como diz a palavra. E isso então me caiu. E de lá para cá, de 2017 para cá, através dos novos livros que eu escrevi, todos os que eu ainda vou escrever pela frente, das palestras, treinamentos, porque aí eu me tornei de fato um palestrante profissional, ministro palestras sobre liderança e gestão de pessoas, muito baseado na liderança servidora, humanizada, com todo um contexto baseado no exemplo de Jesus Cristo, que é meu pano de fundo. Tenho levado a mensagem do reino nas entrelinhas, em todos os lugares que eu sou convidado. Um pastor certamente não entraria nos lugares aonde eu entro. E esse é meu ministério hoje, é meu propósito de vida, Elisama. Muito lindo. E é uma escadinha, né? Olha só, para chegar até ali, conquistar tudo que almejava, e aí, de repente, como se abrisse os olhos, né, para encontrar essa vocação, que é justamente ajudar tantas pessoas que às vezes se vê em situações como essas que tu citou, né? Problemas familiares que podem acontecer, e às vezes a pessoa para no meio do caminho e acha que não pode seguir adiante, que isso foi suficiente para, às vezes, né, estagnar os seus sonhos, mas não, né? A gente precisa continuar, tem que olhar lá para frente, procurar um alvo. E eu sei que tu falou bastante ali sobre a tua trajetória, mas eu queria, se possível, que tu citasse pra gente, quase como se fosse uma receitinha de bolo, né? Mas assim, como tu disseste, desde onde tu começou, a tua graduação, onde todo esse desenho que tu fizeste para nós, de repente incentivarmos alguém que esteja assistindo e pensa, olha, eu estava aqui e eu gostaria de chegar lá. Eu vou aproveitar, inclusive, se você me permite, não é bem uma propaganda, mas é porque fruto da minha carreira, eu dei origem a esse livro, que foi inclusive a primeira palestra que eu fiz, Pilares do Sucesso Profissional. Só guardem esse nome, eu vou falar sobre esse livro. O que acontece?
Lá atrás, menino ainda, 13, 14 anos, eu entendia que o importante era ter uma graduação. Ninguém da minha família tinha, e para conquistar um bom emprego, entrar numa multinacional, você precisava falar o idioma, né, um outro idioma, especialmente o inglês naquela época, e ter uma graduação. Então eu fui atrás disso. Não tinha dinheiro, precisava trabalhar. Não tinha experiência, vou começar como? Comecei como office boy. Em vez de fazer o ensino médio normal, eu acho que hoje voltou, mas teve uma época que ficou fora. Na minha época podia, eu fiz o ensino médio técnico, né? Então, como técnico, eu consegui um estágio já na área técnica que eu estava estudando no ensino médio. Então, de office boy, eu já dei um pulo para estagiário na área técnica que eu estudava. Isso melhorou um pouco a minha condição financeira e também de tempo, porque o estágio não eram 8 horas, eram 6. Então, me dava um fôlego entre fazer o estágio, me recuperar um pouquinho, descansar, estudar e poder ir para a faculdade à noite, né? Ainda no ensino médio, nessa época. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu já consegui, logo no primeiro ano, um trabalho na área. Isso realmente foi não é sorte, né? É bênção. Porque sorte é você estar preparado quando a oportunidade surge. Aí isso a gente chama de sorte. Não cai do céu. Sorte pura é você andar na rua e encontrar uma nota de 100 reais, de 200 reais agora. E dei sorte. Você não fez nada e achou. Agora, uma proposta de trabalho, você conquistar alguma coisa, é porque você se preparou e aquela oportunidade apareceu. Então, eu acredito que essa sorte que eu tive foi isso. Eu me preparei, a oportunidade apareceu ali no primeiro ano de faculdade e eu entrei na minha primeira posição efetiva na área do conhecimento que eu estava estudando como assistente. Primeiro passo, então, na minha carreira como assistente. E aí, o coaching fala muito disso, né? Ele fala do ponto A e ponto B. Estado atual e estado futuro. Qual que era o meu estado atual? Eu era assistente, eu era recém-casado, com uma filhinha bebê, sem grana nenhuma, tendo ainda que acabar de estudar e precisando ganhar mais, crescer na carreira. Essa era a minha condição do estado atual. Qual que era o estado futuro que eu queria? Eu queria ser um executivo de uma multinacional. Eu não sabia nem direito o que um executivo fazia, mas eu falava, eu quero ser o cara, a linha de frente de uma empresa multinacional. Tudo bem. Como é que eu saio desse ponto A que eu estou aqui ruim, para não dizer outra palavra, para chegar lá? Tem uma escadinha, como você falou. O assistente tem que virar analista. Aí o analista, do analista você não vai para líder, para supervisor, porque tem o analista júnior, o analista pleno, o analista sênior. Essa brincadeira você leva 3, 4 anos para atravessar a fase do analista. E aí, quando você está um analista sênior pronto, aí você vira um supervisor, um coordenador, um encarregado. Cada empresa tem aí a sua nomenclatura. Então, eu me tornei supervisor na empresa onde eu estava. Depois de supervisor, você tem que também comer um pouco de arroz e feijão ali para ganhar musculatura, de experiência, de liderança de uma área, né, de uma atividade, para que você possa galgar o próximo estágio, que seria o de gerência. A gerência, você sai um pouco da atividade técnica do supervisor, dos analistas, e passa a olhar um pouco mais estrategicamente, passa a se relacionar mais com as outras áreas. Normalmente você assume mais atividades, às vezes mais departamentos, né? E aí, eu poderia, talvez, de gerente, já ter ido para a diretoria, mas aconteceu um fato que também foi algo muito bom na minha carreira, que foi uma posição de gerência para a América Latina. Então, eu tive uma experiência internacional. Além de ser gerente da área administrativa financeira do Brasil, eu também era responsável por alguns países na América Latina. Então, todo mês eu viajava para algum país para estar naquele país vendo os resultados, como é que a equipe estava indo naquele país. Todo mês. Então, isso também me deu muita experiência, melhorou a minha fluência no idioma, não só no inglês, como também nessa época eu tive que estudar espanhol. E tudo isso te ajuda a ir crescendo. Quando eu voltei dessa fase de gerente para a América Latina, eu recebi a incumbência de cuidar de um projeto de TI. Nossa, eu era um cara administrativo financeiro e de repente caiu no meu colo um projeto de TI. Eu não queria. Eu lembro que eu não queria. Eu cheguei para o meu diretor e falei, cara, mas por que você está me dando esse projeto? Esse abacaxi não tem nada a ver comigo. Não estudei tecnologia, não gosto de tecnologia. E ele falou para mim, Marcelo, faz desse abacaxi um suco de abacaxi. E um dia você vai me agradecer por isso. Tá aqui então, tá feito o registro. Vilmar Alinelli. Eu te agradeço por aquela oportunidade. Porque através do projeto de TI, Elisama, eu pude conhecer toda a empresa. Porque um projeto de TI
ele é um projeto que engloba todas as áreas da empresa. E eu, como coordenador do projeto, eu tive que me envolver em todas as áreas e conhecer todas as atividades da empresa. Foi por isso que, um tempo depois, eu pude ser promovido a diretor, porque aí o diretor já tem uma visão do todo. A linha de frente executiva da empresa não pode mais olhar para uma única caixinha. Tem que aquele velho ditado do vestir a camisa nunca foi tão verdadeiro como é para um executivo. Porque o executivo ele tem que olhar a empresa como um todo, olhar os concorrentes, os fornecedores, os clientes, como é que está indo o mercado, cada uma das atividades da empresa. A gente entende a empresa como um todo, mesmo eu sendo responsável por uma parte. Mas eu tenho que conhecer o todo e, junto com os demais executivos, tocar essa empresa em frente. Né? Então, essa foi a minha trajetória. Sair do ponto A para o ponto B. Uma coisa muito importante. Nessa trajetória dos 14 até agora aos 43, eu estou hoje na minha sexta empresa. Então, eu não fiz essa carreira numa única empresa. Eu passei e estou na minha sexta empresa. Será a última? Espero que sim, mas pode não ser. O fato é que as 5 mudanças que ocorreram, elas foram por uma decisão minha. E aqui também eu quero deixar um registro para quem está nos assistindo. Você se preparou, você estudou, você está numa posição, ponto A. O próximo degrau da sua escadinha é o ponto B. Você está preparado para aquele ponto, mas a empresa, o local onde você está, não tem a posição. O seu líder não enxerga em você potencial para ir para aquela posição. Enfim, podem ter inúmeras situações. Não fique parado. Se você acha que você está pronto para o próximo estágio, vai para o mercado procurar uma nova posição. Vai ser feliz em outro lugar. Foi isso que aconteceu comigo. Por isso eu digo que eu sou protagonista da minha carreira. Eu não fico esperando que a empresa me promova. Eu não sou coadjuvante da minha vida. Eu não sou telespectador, fico olhando a vida passar e talvez eu seja promovido se meu chefe gostar de mim, se a política for bem, se a crise econômica, se a pandemia passar. Não. A carreira é minha. Eu sei que eu preciso estudar. É a graduação, eu vou fazer. É a pós-graduação, eu vou fazer. É estudar inglês, é tal idioma, é tal curso técnico. Eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para estar preparado. Lembra do preparado? Para quando a oportunidade aparecer. Se a oportunidade não aparecer na empresa onde eu estou, eu vou procurar essa oportunidade fora. E foi isso que eu fiz por 5 vezes. Por isso eu estou na minha sexta empresa. Eu não sei como seria se eu tivesse continuado na primeira empresa, mas eu acredito que eu talvez não teria chegado nem a gerente ainda. Olha só. Muito bom, muito bom. Nós temos que buscar jogo, sabe? Aquela história do futebol. Eu gosto de fazer muita comparação com o futebol. Não adianta eu estar na lateral esquerda, toca a bola, toca a bola. Cara, se a bola não está vindo para cá, vai no meio de campo, vai buscar o jogo, vai atrás da bola, vai ajudar o time. Tem muita gente que está acomodado atrás da cadeira, cumpre um horário de trabalho e acha que está fazendo um trabalho exemplar. Aí chega naquele momento de avaliação, chefe, eu vou ter aumento? Aumento por quê? Não, porque eu fiz tudo certo, eu cheguei no horário todo dia, eu nunca faltei. Aí eu olho e falo assim, legal, então você está empregado, porque você está cumprindo o contrato de trabalho. Eu te pago para você fazer isso. Para isso? Para você ser promovido, você tem que fazer algo além disso. As pessoas não entenderam isso, Elisama. Com certeza. Se o cara faz o básico, está empregado. E olhe lá, né? Porque todo mundo tem que entregar mais do que é pago para fazer, na verdade. Exatamente. Sempre pensei isso e tenho ensinado isso para os meus filhos, tenho ensinado isso em todas as oportunidades que me convidam para palestras, para lives como essa. Eu sou professor convidado da Universidade Mackenzie. Depois da minha formação no Hagai, me tornei um professor do Hagai aqui no Brasil também. Então eu sei que aqui tem muitos irmãos também de igrejas. Se vocês precisarem de um treinamento de liderança, eu estou capacitado também pelo Instituto Hagai em Liderança Cristã. Podem me procurar aqui no direct também. Terei o maior prazer em colaborar e ajudar vocês. E empresários, gestores de recursos humanos, líderes que precisam evoluir, contem comigo também. Palestras, treinamentos, mentoria, os meus livros. Vocês me acham no meu site marcelosimonato.com, me acham aqui nas redes sociais. Jogar no Google lá, Marcelo Simonato, vai ter artigo, vai ter entrevista, vídeos, vai ter muita coisa legal, gratuita para você também consumir e poder te ajudar. Voltando ao propósito, ajudar as pessoas muito mais do que o financeiro. Sim. E o que eu queria te perguntar agora é justamente daí como é que entra o ministério? Onde que Jesus chegou nessa história toda? Como é que começa o ministério junto com o sucesso, né? Com a batalha pelo crescimento?
Como eu te disse, eu vim de um lar católico não praticante. Eu fui batizado na infância, como todo bom católico. Eu não fiz catecismo, não fiz primeira comunhão, que é a tradição católica. Respeito muito o catolicismo, tenho muitos amigos, né, familiares, mas não fiz. Meus pais só iam à igreja em casamento ou velório, então não tive esse crescimento, essa experiência. Mas ao conhecer a família da minha esposa Lídia, né, me relacionar com eles, levou um tempo, confesso para você que não foi assim no primeiro mês, né? Passamos toda a gravidez dela, o nascimento da minha filha, e aí eu comecei a sentir o desejo, né? De estar com os meus cunhados, porque meus cunhados, você conhece bem aí, né? A maioria deles também é músico, então estar com eles ali, porque a gente se conhece desde adolescente. Então eu queria estar com eles. Ah, eles estão na igreja? Eu vou na igreja com eles, tudo bem. Para mim era mais assim, um estar com eles do que Jesus ou do que a palavra. Mas a convivência, estar junto, ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, e aquilo vai penetrando toda água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, de tanto você escutar a palavra e os cânticos, e aquilo vai movendo o seu espírito, o seu coração. E até que um belo dia, eu não sei nem explicar, Elisama, mas um belo dia houve um apelo, e aquele dia, para mim, foi o dia em que eu aceitei Jesus no meu coração, ou que ele me aceitou, né? Porque Jesus nos amou primeiro, segundo o livro de João. E aí tudo fez sentido para mim, caiu a ficha, eu entendi quem era Deus, quem era Jesus, a ação do Espírito Santo, e de que não era pelas minhas obras, mas pela graça, né? Porque nós somos pecadores, não merecemos, mas é pela misericórdia, pela graça de Jesus Cristo que nós somos salvos, que existe algo muito melhor do que o que nós estamos vivendo aqui, que isso aqui é passageiro, melhor ainda está por vir, eu quero estar lá, não só eu, como toda a minha família. E eu fui sempre uma pessoa, desde a minha infância, muito atuante em tudo que eu peguei para fazer. Então, quando eu garoto, jogava bola, eu queria ser jogador de futebol. Participei de peneiras no São Paulo Futebol Clube, quase entrei, bati na trave. Quando eu fiz lutas, eu queria ser um bom lutador. Quando eu fiz natação, eu queria ser um bom nadador. Quando eu fui jogar tênis, eu queria ser um bom nadador, um bom jogador de tênis. Hoje eu pratico corrida de rua, eu quero ser o melhor corredor. Então, tudo eu faço de forma muito intensa. Não poderia ser diferente na igreja. Eu não conseguiria simplesmente chegar na igreja e ser banco, como a gente diz no popular, né? Simplesmente sentar e assistir. Eu sabia que, com o meu conhecimento de fora, seja o administrativo, intelectual, das experiências anteriores de empresa, de alguma forma eu poderia ajudar ali, dando uma aula, ajudando a limpar, a organizar, a cuidar das finanças, o que fosse que me pedissem para fazer. E aí então começou essa questão do ministério, de ser usado também na igreja, em alguns ministérios, né? Eu e minha esposa, a gente começou dando aula para crianças, 5, 6 aninhos. Foi nosso primeiro ministério, dar aula no cultinho à noite para criança. E a gente foi evoluindo, aprendendo com aquilo. Depois fomos para os adolescentes, para os jovens, depois para casais, para adultos. Eu só aula para homens, depois só aulas de finanças. E as coisas foram indo. Isso tudo antes de eu ter conhecido aquele pastor palestrante Mário Simões. Então, olha só como Deus já estava me preparando, porque eu já estava ministrando aulas, já pregando para uma coisa que no futuro eu iria usar. Porque, sem dúvida, tudo que você faz na igreja te serve lá fora, né? O fato de eu tocar, de eu cantar, de eu dar uma aula, de eu pregar na igreja, me capacita no meu trabalho, na hora de eu me comunicar, de eu fazer uma apresentação numa reunião para os demais executivos, né? Perder a timidez, melhorar o vocabulário, o conhecimento, buscar estudar. Então, eu acho que uma coisa ajuda a outra. Por isso que você ser atuante na sua congregação, no seu ministério, na sua igreja, só vai te ajudar lá fora. Porque tudo que a gente faz dentro da igreja é um espelho para quem a gente vai ser lá fora. E lá fora é onde estão os doentes que estão precisando de ajuda. Tem muito cristão, Elisama, que eu costumo dizer que é cristão 007. É um espião. Ele está lá na empresa, mas você não sabe que ele existe. Disfarçado. Eu faço questão de todas dessas 6 empresas, né? Eu estou na 6ª empresa. Toda empresa que eu chego, eu faço questão de que todos saibam de 2 coisas. Primeiro, que eu sou casado. E que eu sou um cara sério em termos do casamento. Porque a gente sabe que, infelizmente, existe o assédio. Então, eu já imponho ali os limites para que não
corra nenhuma situação de, é homem é tudo safado. Não, não é. Não generalize algo porque um errou, que todos vão errar. Eu sou um homem casado, respeito a minha esposa e respeito todas as mulheres que trabalham comigo. Então eu pontuo muito isso. E o segundo lugar, eu sou cristão, mas não sou um cristão não praticante, eu sou um cristão que pratico. E se você um dia precisar de uma oração, se você precisar algum dia de algum aconselhamento, conte comigo como um irmão em Cristo. Então, eu já passei por diversas situações na empresa onde eu sou a pessoa de referência. Quando alguém precisa desabafar, precisa pedir uma oração. Ninguém lá... já teve uma empresa que eu trabalhei que me chamavam de pastor. Vai lá falar com o pastor. Mas era eu não levava como um bullying, mas era assim, uma forma brincadeira, carinhosa, enfim. E carinhosa. Hoje não fazem isso, mas as pessoas sabem que se precisarem de uma oração, precisarem de um aconselhamento para casal, alguma coisa, podem me procurar. Porque eu vivo isso na prática, com a minha esposa, na criação dos meus filhos, em tudo que eu falo nas palestras, nos livros, na nossa convivência na igreja. Eu tenho, você sabe, um ministério devocional também, onde todos os dias eu publico uma meditação no canal no Instagram, Facebook, YouTube, e compartilho com dezenas, centenas, para ser bem sincero, de pessoas também. E não estou preocupado com o nome do Marcelo, porque que eu diminua e que ele cresça, né? A palavra é para ajudar as pessoas, e não tem nada a ver com o Marcelo. Eu não tenho interesse em abrir uma igreja, em que meu nome apareça, mas que Jesus apareça na vida das pessoas, daqueles que ainda estão buscando esse propósito, essa razão de vida. E eu tenho feito isso por onde eu ando. Que lindo, Marcelo. E muita gente está te conhecendo agora pela primeira vez, né? Mas para nós que conhecemos a família Simonato, né? Conhecemos a Laís, a Lídia e o Tiago, são uma família realmente que são um exemplo, são abençoados, pessoas que são abençoadoras também, né? E a gente fica muito feliz, ficaria a noite inteira aqui ouvindo, né? Quem dera pudesse ouvir um pouquinho da versão também da Lídia, de repente da Laís, né? Do Tiago, de como tudo se encaixou na história de vocês, né? Mas, para concluir, já que vão chegando pertinho dos últimos minutos nossos aqui, eu queria então te pedir para nos explicar como que concilia, então, né, igreja, família, e o ministério e o sucesso profissional, né? E ver qual a mensagem final que tu deixaria então para esses jovens que muitas vezes estão nos assistindo aqui e que esperam de nós, né, um conselho. Queria que tu deixasse a tua mensagem final para nós também, então. Eu tenho um dos adjetivos, eu entendo como uma qualidade, mas que muitas vezes as pessoas, inclusive da família, os amigos, sempre falam ao meu respeito, tipo, o Marcelo é o cara certinho, o Marcelo é o cara organizado, o Marcelo é o cara planejado. E eu olho isso, né, eles falando assim, até com um tom meio de deboche, e eu falo... Ninguém está me ofendendo, pelo contrário, está dizendo o que eu sou mesmo, porque eu sou isso. Ser uma pessoa certa tem alguma coisa errada? Ser uma pessoa organizada e planejada tem alguma coisa errada? E eu só consigo, Elisama, fazer tudo o que eu faço. Se eu vou precisar de mais de 10 minutos se for para falar tudo o que eu faço e que não foi dito aqui, né? Porque além de ser executivo e trabalhar no mínimo, umas 10 horas para a empresa, eu ainda tenho tempo para escrever os meus artigos, escrever livros. Durante o mês, eu ministro de 2 a 5 palestras ou treinamentos para lugares variados do Brasil e às vezes até para fora do Brasil. Eu corro 2 vezes por semana, eu jogo tênis no mínimo 1 vez por semana, eu participo de um grupo de motociclismo com a minha esposa viajando para vários lugares. Toda sexta-feira à noite eu tenho ensaio da nossa banda da igreja. O nosso domingo é dedicado à igreja. Né? Eu tenho tempo de qualidade com a minha esposa, eu tenho tempo de qualidade com os meus filhos. Né? E como é que eu consigo fazer tudo isso? Eu me esqueci de outras coisas aqui. Agenda. Dá para fazer de tudo. Deus nos deu 24 horas por dia. Nós precisamos de algumas dessas horas para dormir, algumas outras para trabalhar. Mas nós precisamos também cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, através da alimentação, né? Da ingestão de água, dos check-ups, como eu falei que eu vou fazer amanhã, lembrando desse mês. Mas da prática de exercícios também. É importante ter um tempo para isso. É importante ter um tempo para sua meditação, cuidar do espírito. Você lê a Bíblia, você lê um devocionário, faz uma meditação, a sua oração do dia. Como é que é o seu relacionamento com Deus? Tem que ter tempo para isso diariamente, tem que se tornar um hábito. A gente leva, em média,
outro dia eu escutei isso de uma pessoa. Nós levamos, em média, de 7 a 12 semanas para criar um hábito. Então, não é... Eu vou fazer um regime, eu vou começar a praticar exercício. Não é 1, 2 semanas que vai ficar legal. Vai levar um tempo. Mas depois que entrou na sua rotina, você não para mais. Eu leio todos os dias. E para mim isso é uma rotina. Se eu não conseguir ler, vai me fazer falta. Se um domingo eu não for na igreja, a minha semana seguinte vai parecer que vai levar um mês. Então, por quê? Porque a gente criou o hábito. Então, ser disciplinado, organizado, ter uma agenda com horários, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, aprender a dizer não para as coisas que roubam o seu tempo, é muito importante. Porque às vezes as pessoas passam 2, 3 horas nas redes sociais e não tem 15 minutos para ler a Bíblia, para fazer uma oração. Olha que engraçado. Não tem meia hora para fazer uma ginástica em casa mesmo. Mas sem saber, só de ficar um pouquinho por dia, a cada hora, vendo rede social, o brasileiro perde em média 2 horas e 17 minutos nas redes sociais. É muito tempo perdido. Você podia estar lendo livro, fazendo exercício, estando com a família, orando, um monte de coisa. Então, administre melhor o seu tempo. Cabe tudo dentro do tempo. Não é fazer tudo todo dia, mas você tem uma semana, você tem um mês. Dentro de um mês planejado, dá para fazer um monte de coisa, Elisama. E aqui em casa a gente faz. Não só eu, porque meus filhos e minha esposa aprenderam esse modelo e todos são muito regrados. E a gente produz todos, produzimos muito. Essa é a dica de como eu faço, né? E como você falou da última palavra, que eu queria deixar aqui para os nossos telespectadores, familiares, amigos, né? Eu vou tomar aqui, me apropriar da palavra de um grande amigo, o professor Gretz, irmão em Cristo também, grande palestrante, um dos maiores palestrantes do Brasil, aí da região de Santa Catarina. Ele disse que nós